Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre uma pessoa de palavra, baseado num texto que talvez poucos de nós tenhamos conhecimento, ou busquemos esse conhecimento, ou observemos para ele, que é o de Provérbios capítulo 22, versículo 1, na parte A do versículo, que diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Muitas vezes nós não consideramos essa questão do nome, principalmente nos dias de hoje, quando a maior importância que se dá é ao ter e não ao ser. Mas fui criado numa família em que nós aprendemos a ter palavra. Lembro-me de 2 episódios em que minha mãe nos ensinou uma lição valiosíssima de manter a palavra. Ela costumava sempre cumprir aquilo que ela prometia, se era para o bem ou se era para o castigo, mas sempre cumpria aquilo que prometia. Uma certa ocasião ela saiu para fazer compras e nós, crianças ainda, pedimos que ela trouxesse bombons, balas para nós. Ela disse que traria assim que voltasse das compras. Ao retornar, porém, muitos afazeres, muitas atividades, ela havia se esquecido. Chegou com o táxi em frente à nossa casa onde residíamos e lembrou-se que havia esquecido daqueles bombons. Então ela parou o táxi, pagou a corrida, deixou as compras no hall de entrada da casa e antes mesmo que pudesse nos ver, ela retornou e foi a uma pequena mercearia que havia próximo à nossa casa, comprou muitos bombons e então assim ela entrou em nossa casa para nunca deixar de cumprir aquilo que ela havia prometido. Aquilo me ensinou uma lição maravilhosa sobre o cumprir a palavra, mesmo que às vezes tenha um pouco de sacrifício pessoal. No outro episódio, nós que éramos 3 homens na casa, além das 2 moças, gostávamos muito de jogar futebol e era costume passar o dia jogando. Um dia ela nos alertou que deveríamos retornar ao meio-dia para o almoço. Ao chegar em casa, porém, chegamos eu e o irmão mais velho, eu que sou mais novo e o mais velho. O do meio, porém, permaneceu mais um pouco, mas ele sabia que a minha mãe sempre cumpria a sua palavra. Então, ele ficou receoso de entrar em casa. Chegou no portão, percebendo que a minha mãe estava atenta, ele desistiu de entrar, permaneceu do lado de fora de casa e nem sequer para almoçar ele entrou. Passou o meio-dia, a tarde, à tardinha ele achou que estava tudo bem e que a minha mãe não se lembraria mais daquilo que havia prometido. Então, quando ele achou que poderia entrar tranquilo, sossegado, sem que ela percebesse, ela estava na cozinha preparando o jantar e ele entrou sorrateiramente e foi para o quarto. Qual foi a surpresa dele? Que ao entrar no quarto, a minha mãe entrou logo após, com um cinto na mão, e aquela correção chegou. Ela cumpriu a palavra que havia dado quanto ao horário que deveríamos chegar em casa. Eu aprendi muito sobre cumprir a palavra. Aprendi que um homem de bem precisa e deve cumprir a palavra, se é um homem de bem. Hoje, nós temos uma legislação, algo que facilita a quebra de palavra. Não mais a palavra de um homem é totalmente válida, mas tem que haver contratos. E estes contratos, muitas vezes, têm cláusulas que possibilitam esta quebra, que são as cláusulas rescisórias, onde a pessoa pode desistir do contrato por algum motivo que é imprevisto. E por incrível que pareça, entre os próprios filhos da verdade, muitas vezes essa palavra de verdade falta. Quem são esses filhos da verdade? São aqueles que foram comprados, lavados pela verdade, aqueles que foram e que encontraram aquele que é o caminho, a verdade, como diz o texto em João capítulo 14, versículo 6, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Aqueles que foram libertos pela verdade, como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, estes que foram libertos, que foram transformados em filhos da verdade, também muitas vezes estão faltando com a verdade. E às vezes eu chego a me questionar se verdadeiramente fomos libertos pela verdade, porque nos falta a verdade. E quando nos falta a verdade, nos faz lembrar o texto que se encontra em João capítulo 8, versículo 44, quando o próprio Senhor Jesus diz que a mentira, ou a falta da verdade, se assim o preferir, vem daquele que é o pai da mentira, que é Satanás. Então nós não podemos quebrar a palavra, faltar com a verdade, entrar com uma inverdade. O próprio Deus, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, nos ensina que é melhor não votar do que votar e não cumprir o que votou. Diz assim o texto bíblico. Mas precisamos então aprender essa lição, queridos. É uma lição às vezes aprendida na dureza. Lembro-me de Ananias e Safira. Ananias não veio a morrer porque deixou de entregar o dízimo. O texto de Atos não nos diz isso. O texto de Atos nos diz que ele faltou com a verdade. O apóstolo Pedro vai dizer assim, em Atos capítulo 5, versículo 4, falando para Ananias: porque não mentiste aos homens, mas a Deus. Foi o faltar com a verdade que o fez falecer. Você pode perceber na mesma sequência do texto, quando ele diz assim: porque guardando não era teu. Ninguém obrigou Ananias a dizer que aquilo era o dízimo, mas ele mentiu, faltou com a verdade, faltou com a palavra. Deus não se agrada do homem que falta com a verdade. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 9, ele vai dizer: em que me roubaste? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É o roubo, o faltar com a verdade, o mentir, o ocultar. No casamento, esta falta de palavra, de compromisso com a palavra, muitas vezes tem incendiado, tem aumentado enormemente, como podemos ver, o número de divórcios. Muitas vezes temos falhado com a palavra no compromisso direto com os nossos filhos, quando prometemos e não cumprimos. Baseados nisso, e voltando, tentando trazer de volta este compromisso com a verdade, é que nos Estados Unidos da América foi criado um órgão chamado Promise Keepers, cumpridores de promessas, onde homens se reúnem para discutir sobre a palavra a ser cumprida por um sacerdote, e tem congressos de aproximadamente 50 mil homens participando. Quero trazer você a refletir sobre o cumprimento da palavra, com um exemplo agora final, de um parente nosso também, o meu avô, que me deixou uma verdade. Ele me contou que antes de casar, namorava com a minha avó. Um morava em uma cidade e outro em outra. E 10 anos eles namoraram. Só se viam quando ele ia visitá-la na cidade em que ela residia. Um dia ele chegou na casa do meu bisavô e adoeceu. Passou um mês ali hospedado. Quando levantou-se e preparou para ir embora, o meu bisavô, chamado José Ribeiro, chamou-me e disse: Antônio, quando você irá se casar com a minha filha? E ele disse: eu irei embora hoje. Daqui a 1 ano eu voltarei e me casarei com ela. Ele saiu e não voltou durante 1 ano, estava se preparando. Mas 1 ano depois, ele retornou e casou-se com a minha avó Fábia. Isto é cumprir a palavra. O Senhor nos chama, a mim e a você, para sermos homens e mulheres de palavra, que honram o Deus que habita em seu coração. Que Deus te abençoe.